Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar com uma história impressionante. Olha só, um pai, ele esqueceu duas filhas de 6 e 10 anos em um posto de gasolina. O homem só notou a ausência das crianças no carro depois de rodar 40 quilômetros. Vamos conferir os detalhes, né, dessa história, como eu disse, impressionante, com Alexandre Cardoso. O caso aconteceu em Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira. As crianças passavam as férias com o pai em Minas Gerais e retornavam de carro para a Bahia, onde elas moravam com a mãe. Por volta das 8h30 da noite, o homem parou em um posto de gasolina e as meninas foram ao banheiro enquanto o carro abastecia. Assim que o abasteceu, ele foi embora achando que as meninas já estavam no carro. A filha mais velha, ao perceber que o carro do pai não estava mais lá, pediu ajuda para um frentista e chamou a polícia, que encaminhou elas para o Conselho Tutelar de Baixo Guandu. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da cidade, as meninas foram muito bem orientadas e sabiam o telefone da mãe, o que ajudou na localização do pai, e ele retornou para buscá-las o mais rápido possível. O homem, aliás, só percebeu a ausência das filhas quando chegou na cidade vizinha de Colatina, que fica a cerca de 40 quilômetros do local do posto. A Polícia Civil afirmou que o caso ainda será apurado e reforçou também que o cuidado e a atenção com as crianças devem ser maiores no período de férias. E que bom que essa história acabou com um final feliz, né? Mas com criança a atenção tem que ser redobrada. Bom, eu mudo de assunto agora para falar que o prefeito de São Paulo respondeu ao Supremo Tribunal Federal sobre um muro de 40 metros que foi construído na Cracolândia. E esse muro, segundo o prefeito, não teve a intenção de isolar os moradores de rua. O muro, é bom a gente lembrar, ele cerca o local onde os usuários de crack eles se concentram ali no centro de São Paulo. Vamos ver essa reportagem. Em resposta à Corte Suprema, o prefeito Ricardo Nunes alegou que a construção do muro não visou segregar, excluir ou restringir o direito de ir e vir das pessoas em situação de rua. Ele assegurou que a medida tem caráter preventivo e protetivo, buscando evitar acidentes, especialmente atropelamentos, considerando o estado de vulnerabilidade de muitos frequentadores da região. O muro, com 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura, cerca o local onde usuários de crack se concentram na região da Santa Ifigênia, perto da Estação da Luz. No documento ao STF, a Prefeitura afirmou ainda que a execução de ordem para a destruição do muro teria efeitos e danos irreversíveis e acrescentou que não procede a alegação de confinamento de quem quer que seja e que a obra está em consonância com o princípio da dignidade humana. A cobrança de uma explicação veio depois que os parlamentares do PSOL argumentaram que a construção isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, violando direitos fundamentais da Constituição, ferindo princípios de igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais. Olha, e ainda falando de São Paulo, a Uber também lançou o serviço de mototáxi na cidade. A decisão aconteceu depois que a Justiça autorizou a empresa 99 a realizar viagens na capital paulista, isso mesmo, após a proibição da Prefeitura. A empresa de transporte por aplicativo Uber lançou nesta quarta-feira o serviço de moto na cidade de São Paulo, em meio a uma disputa jurídica entre a Prefeitura de São Paulo e a concorrente 99. Em comunicado distribuído à imprensa, a Uber afirmou que, a exemplo da 99 Moto, o Uber Moto também estará presente apenas fora do centro expandido da capital paulista. Na avaliação da empresa, é uma alternativa acessível de mobilidade na capital. A Uber afirmou que resolveu colocar a plataforma de moto no ar depois que a decisão judicial impediu que a concorrente 99 fosse multada em R$1 milhão por dia por manter o serviço no ar, apesar de um decreto do prefeito Ricardo Nunes proibir esse tipo de serviço na cidade. A empresa argumentou que o serviço Uber Moto já está presente em várias partes do país e tem se estabelecido como alternativa, em especial nas regiões periféricas das cidades, com os preços em média 40% mais
mais baixos que os carros. A gestão Ricardo Nunes tem feito apreensões de motos que estejam realizando mototáxi pela plataforma, mas 2 vereadores que são favoráveis ao serviço, em conjunto com a categoria, elaborou um documento com regras de segurança para serem enviados à prefeitura. No documento estarão a oferta por parte da 99 de um seguro de vida no valor de R$100 mil para os motociclistas, exigência de itens de segurança como coletes e antenas corta-pipa, além da realização de cursos de capacitação para os profissionais. Olha, e ainda sobre esse assunto, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta quarta que vai registrar uma queixa-crime contra a empresa 99. E o motivo é o descumprimento do decreto. A prefeitura também pretende aplicar uma multa de R$50 mil por dia após o prazo de apresentação de recurso da empresa. Assunto agora com uma notícia triste. Uma menina de 4 anos é a 5ª vítima do arroz envenenado no Piauí. Ela estava internada desde o início do ano e o padrasto da mãe dela, está preso e ele é suspeito de ser o autor desse crime. O Hospital de Urgências de Teresina confirmou a morte nesta quarta-feira de Maria Gabriela da Silva, de 4 anos. Ela morreu na noite desta terça-feira, depois de passar mais de 20 dias internada. A menina passou mal após comer arroz envenenado com uma substância tóxica semelhante ao chumbinho, em Parnaíba, no litoral do Piauí. Além da garota, morreram a mãe, 2 irmãos e um tio, também vítimas de envenenamento. Ao todo, 9 pessoas da mesma família comeram arroz envenenado no dia 1º de janeiro deste ano. O alimento havia sido preparado para a ceia de Réveillon, como parte de um baião de 2. O principal suspeito do crime, o padrasto da mãe da menina, Francisco de Assis Pereira, está preso temporariamente desde o dia 8 de janeiro. Ele nega que tenha envenenado a família, mas admitiu não gostar da família. Além das mortes deste ano, Francisco agora é investigado pelas mortes dos irmãos Ulisses Gabriel e João Miguel Silva, de 8 e 7 anos, mortos em agosto de 2024. O mesmo veneno foi encontrado nos meninos. Lucélia Maria da Conceição Silva, a vizinha, que foi acusada de envenenar os irmãos, foi posta em liberdade após um novo laudo, emitido 5 meses após a prisão, que afastou a possibilidade de ela ter cometido o crime. Vamos fazer um giro agora pelo país, com os nossos repórteres, trazendo algumas notícias que são destaque hoje no noticiário. E olha só, nós vamos começar com o Rio de Janeiro, Em Rio das Ostras, lá no Rio, 7 banhistas ficaram feridos após sofrerem um ataque, olha só, de um cardume de peixes-espada. Isso aconteceu na Praia da Baleia. Mas quem vai trazer as informações, todos os detalhes, é o repórter Anderson Nascimento. Um cardume de peixe-espada feriu 7 banhistas em Rio das Ostras. Eles ficaram feridos após serem atacados por um cardume de peixe-espada na Praia da Baleia, em Costa Azul, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na noite da última segunda-feira, por volta das 18 horas. As vítimas foram abordadas com mordidas nas pernas e tornozelos. Um vídeo foi gravado após o ataque e mostra os banhistas feridos na areia, tentando estacar o sangramento com alguns elementos improvisados. Apesar da profundidade das mordidas, todos foram atendidos no pronto-socorro municipal e já receberam alta. Jerusa Barcelos, uma turista de Campos dos Goitacazes, relatou que o filho dela, Gustavo Barcelos, de 21 anos, precisou levar 4 pontos após ser atacado enquanto nadava. Os especialistas explicam que nesta época do ano é comum a proximidade desses cardumes de peixe-espada da costa. A entrada dos banhistas pode ter desencadeado o comportamento defensivo deles, resultando em ataques simultâneos. A recomendação é evitar movimentos bruscos ao avistar o cardume. É o que orienta o biólogo Johnny Spobel. Mesmo após esses ataques, a Praia da Baleia segue aberta ao público. Os salva-vidas alertam para que os banhistas tomem cuidado e sigam as orientações de segurança. Que história é essa aí do Anderson, E olha só, a gente viu aí esse cardume de peixes-espada. E 4 pessoas foram presas hoje em flagrante na operação Carne Fraca, que investiga uma empresa lá no Rio de Janeiro também que comprou e revendeu carne podre. Olha só
que essa carne ficou submersa por vários dias durante as enchentes lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente vai voltar a falar com o Anderson para trazer também essa história chocante. 4 pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira na Operação Carne Fraca contra uma empresa do sul fluminense que comprou e revendeu para consumo humano carnes que ficaram submersas na enchente histórica de Porto Alegre em 2024. Segundo as investigações da Delegacia do Consumidor, a Atende Tudo Salvados, de 3 Rios, arrematou 800 toneladas de proteína animal deterioradas de um frigorífico. A empresa acusada alegou aos produtores gaúchos que a mercadoria seria transformada em ração animal, já que ela é autorizada a fazer o reaproveitamento de produtos vencidos. Em uma investigação, a DECOM descobriu que pacotes de carnes bovina, suína e de aves estragadas foram postas à venda para açougues e mercados de todo o país. O delegado Wellington Vieira informou que a carne chegou a ser maquiada para esconder as danificações causadas pela lama e a água que ficaram acumuladas no frigorífico da capital gaúcha. A Atende Tudo Salvados lucrou muito com o esquema. Segundo as notas fiscais, a carne boa estava avaliada em torno de 5 milhões de reais, mas a empresa comprou 800 toneladas de carne estragada por 80 mil. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, com alcance em todo o país. Do Rio de Janeiro, nós vamos agora para o Mato Grosso do Sul, onde a preocupação lá são os escorpiões. Com o aumento das temperaturas, também crescem os casos de pessoas atacadas. E o repórter Wellington Pael é quem vai trazer agora as informações para a gente. Essa época do ano, de muito calor e chuva, favorece o aparecimento de escorpiões dentro das casas. Por isso, todo cuidado é pouco. Os órgãos de vigilância em saúde das principais cidades aqui de Mato Grosso do Sul têm feito, inclusive, alertas sobre os cuidados para evitar acidentes com esses animais. Isso porque, no verão, é muito comum a proliferação de baratas, o principal alimento dos escorpiões, que costumam se movimentar mais à procura desses insetos para comer. Para prevenir acidentes, tem que manter toda a casa, desde a parte interna até o quintal, bem limpa e organizada, para eliminar possíveis esconderijos. As atitudes são simples, conforme alerta o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Manter o seu imóvel sempre limpo, evitar deixar acúmulos de matéria orgânica, de madeiras, vedar os ralinhos das casas, aquela válvula de contenção que vai evitar com que o escorpião possa vir pelo esgoto, deixar camas, móveis afastados um pouquinho da parede para que a gente não tenha esse susto, em pegar uma coberta, uma toalha de banho e ver que o escorpião está ali. Cuidado com os calçados, calçado fechado, quando você for calçar, sacudir, tentando evitar que se tiver algum escorpião ali dentro, ele possa cair e você ter essa observação também. Caso encontre um escorpião, é muito importante não manusear o animal e entrar em contato com um órgão equivalente ao CCZ na sua cidade para receber orientações de como proceder em cada caso. Isso porque acidentes, nesse momento, são bastante comuns. Somente aqui em Dourados foram 240 casos de picadas só no ano passado. Já na capital Campo Grande, mais de 1.300 registros. Vale lembrar que qualquer espécie de escorpião é peçonhenta. Então, em caso de ataque, é preciso lavar o local da picada com água e sabão e procurar imediatamente atendimento médico na unidade de saúde mais próxima de casa. Em casos leves a moderados, é possível tratar somente com acompanhamento clínico e uso de analgésicos, mas nos casos mais graves, os pacientes devem tomar o soro anti-escorpiônico. Quem define o tratamento é o médico e existem comorbidades de cada pessoa a serem consideradas. Além de cuidar da própria casa, é importante ficar de olho se os vizinhos estão cuidando também e fazer denúncias aos órgãos responsáveis sobre terrenos sujos que podem colaborar com a proliferação de animais peçonhentos. Realmente, outro alerta muito importante aí que o Wellington Pael trouxe para a gente.
E olha só, você deve ter visto essa semana, né, um vídeo de uma mulher que viralizou nas redes sociais após matar uma onça. Pois bem, ela foi identificada pelo IBAMA e ela agora vai responder por maus tratos e porte de arma. E além disso, ainda vai pagar uma multa de R$5 mil pela morte do animal. Vamos ver. O vídeo gravado em uma área rural de um estado do Nordeste viralizou nas redes sociais nas últimas semanas. O IBAMA informou que a mulher que gravou um vídeo e compartilhou nas redes matando uma onça parda já foi identificada. O Instituto não quis revelar mais detalhes sobre o local para não comprometer as buscas. Na gravação, a mulher aparece com uma espécie de espingarda e atira no animal, que estava no alto de uma árvore. Quando a onça cai no chão, 4 cães que estavam com a atiradora começam a atacar o animal, que tenta se defender, mas não consegue e morre. A mulher vai responder por porte de arma, maus tratos da onça e dos cães que estavam com ela. Pela morte do animal, ela deve ter que arcar com uma multa de R$5 mil. O valor ainda pode subir, porque o IBAMA também vai aplicar uma multa pelos maus tratos dos cães, que podem variar de R$500 a R$3 mil por cada animal envolvido. E olha só, a Polícia Federal indiciou ex-diretores, da Polícia Rodoviária Federal e eles são acusados de impedir os eleitores de chegarem aos locais de votação. Isso aconteceu ou teria acontecido nas últimas eleições. Vamos ver. A Polícia Federal indiciou 4 ex-diretores e coordenadores da Polícia Rodoviária Federal acusados de, em 2022, tentar dificultar ou impedir o deslocamento de eleitores de Lula, o então candidato à presidência da República. Foram indiciados o ex-diretor de inteligência e ex-superintendente da PRF no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reichach Júnior, o ex-diretor de inteligência substituto Rodrigo Cardoso Roupe, o ex-diretor de operações de Jairlon Henrique Moura, ex-coordenador de análise de inteligência da PRF, Adiel Pereira Alcântara, e também indiciado Bruno Nonato dos Santos Pereira, ex-coordenador geral de inteligência e contra-inteligência da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cabe agora à Procuradoria-Geral da República decidir se denuncia os citados, pede mais investigações ou arquiva o caso. Em agosto de 2024, a PF já tinha indiciado o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor da PRF Silvenei Vasques e 4 policiais federais cedidos ao Ministério da Justiça. Todos por tentar impedir o deslocamento de eleitores na região Nordeste até os locais de votação. Olha só, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pediu que os mexicanos mantenham cabeça fria diante das primeiras medidas do recém-impossado presidente norte-americano Donald Trump, principalmente as medidas em relação às deportações. Vamos ver. O presidente Donald Trump voltou a ocupar a Casa Branca, com uma série de anúncios que causou incertezas no mundo todo. Nesta terça-feira, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pediu calma diante das primeiras medidas do colega americano. Entre as decisões do republicano estão deportações em massas de imigrantes e a imposição de tarifas sobre seus parceiros comerciais. É importante sempre ter a cabeça fria. É importante sempre manter a cabeça fria e nos referirmos aos decretos assinados para além do discurso em si. Mais allá do próprio discurso. Em particular, Sheinbaum assinalou que as medidas migratórias decretadas por Trump são similares às de seu primeiro mandato, mesmo que ele tenha decretado emergência nacional na fronteira mexicana. O republicano disse ainda na segunda que espera impor tarifas de 25% sobre os parceiros comerciais Canadá e México a partir de 1º de fevereiro. O anúncio também foi confrontado pelo governo canadense, que garantiu que responderá fortemente se os Estados Unidos impuserem tarifas. Vamos mudar de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado, Caio, seja bem-vindo. Caio Veríssimo, como sempre, trazendo as notícias do esporte. A gente começa falando de Copinha, isso porque, hoje sai o segundo finalista, daqui a pouco, por sinal, um jogo decisivo, Caio? Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Corinthians e Grêmio se enfrentam daqui a pouco, às 5 horas, em Barueri. E quem vencer já sabe que na final o duelo é com São Paulo, que venceu ontem.
O Grêmio chegou na final 2 vezes e em ambas ocasiões ficou com o vice-campeonato. E agora, novamente, vai em busca do seu primeiro título. Com 11 taças, o Timão é o maior campeão da Copinha e está de olho na sua 12ª conquista. Em caso de vitória alvinegra, teremos Clássico Paulista na final. E essa seria a 3ª final com o Majestoso. Em 1993, o São Paulo venceu. E em 2004 foi a vez do Corinthians. O tricolor paulista avançou de fase após vencer o Criciúma por 2-1 de virada. O time teve 2 pênaltis marcados no final do jogo. E o atacante Rian Francisco não desperdiçou as cobranças. O garoto de 18 anos foi ousado e cobrou as 2 penalidades com cavadinha e levou a torcida à loucura. Além de garantir o time na final, Rian também alcançou 2 marcas pessoais na competição. Ele agora é o artilheiro da Copinha e também é o 3º maior artilheiro da história da competição. A grande final está marcada para o dia 25 às 10 horas da manhã, data que marca os 471 anos da cidade de São Paulo. O tradicional estádio do Pacaembu será o palco deste grande espetáculo. E olha só que curioso, né, Caio? Vale até um comentário. Se o Corinthians vencer esse jogo daqui a pouco, aí como a gente viu, ele vai enfrentar o São Paulo na final da Copa, que está marcada para o dia 25, como acontece todo ano. Afinal, é a data do aniversário de São Paulo. Então, teríamos no sábado, dia 25, a final entre São Paulo e Corinthians. E a tabela do Campeonato Paulista também programa para o domingo outro jogo entre São Paulo e Corinthians, só que pelo campeonato, jogo que acontece no Morumbi. Seria, então, a possibilidade de um final de semana com essa rodada dupla, sábado e domingo, de São Paulo e Corinthians, Caio? Exatamente, Kleber. É interessante porque os torcedores de São Paulo e Corinthians já tem a rivalidade anualmente no Campeonato Paulista e agora essa rivalidade que pode acontecer também na Copinha. Lembrando que os jogos Pacaembu e Morumbi, né, seriam os 2 jogos no Pacaembu, a Copinha, e domingo o Morumbi, o clássico entre o time principal. São 2 estádios onde são acostumados a ter essa rivalidade tão grande dessas duas equipes. Então, vamos esperar. Se der certo, se o Corinthians passar, vai ser grande final e domingo, uma prévia de sábado para domingo, um outro grande jogo. Com certeza, mas não dá para menosprezar o Grêmio, né, Caio? Que busca o primeiro título da Copa São Paulo e também tem um grande time. Tem um grande time, vai fazer jogo duro, conseguiu tirar um dos que eram favoritos, que era o Palmeiras, eliminou o Palmeiras e vem com tudo para essa semifinal, então vamos ficar de olho no Grêmio também. Verdade, e no Jornal das 18h30 a gente vai trazer o resultado e também a cobertura dessa outra semifinal da Copa São Paulo. Mas além da Copa São Paulo, hoje também tem jogo pelo Campeonato Paulista, Caio? Tem sim, Kleber. Bom, Palmeiras e Santos vão fazer o primeiro grande clássico do ano. Eles abrem os clássicos aqui na capital de São Paulo, dos times de São Paulo, e o jogo vai ser lá na Vila Belmiro. E bom, os 2 times eles entram invictos e pode ser com que a primeira derrota aí de clássicos aconteça. Vamos ver. Nesta quarta acontece o primeiro grande clássico do Campeonato Paulista de 2025. Santos e Palmeiras, grandes protagonistas da grande final do ano passado, se enfrentam na Vila Belmiro às 21h35. Os clubes fazem campanhas parecidas até o momento. Nas 2 rodadas disputadas, cada time conseguiu uma vitória e um empate. Com esses resultados, o Peixe tem 4 pontos e é o vice-líder do Grupo B, enquanto o Alviverde tem os mesmos 4 pontos e é o segundo colocado no Grupo D. Este será o primeiro clássico de Pedro Caixinha no comando do Santos. Já o Palmeiras pode ir para o jogo com força máxima. O técnico Abel Ferreira vem trabalhando com 2 equipes mistas neste início de temporada. Mas para o clássico, o treinador português vai usar o que tem de melhor. Quem deve ganhar mais oportunidades é a cria da Academia Tales, que fez o gol do empate contra o Noroeste. Felipe Anderson também deve voltar a campo após ser preservado e vai reencontrar pela primeira vez o time que o revelou. Em São Paulo, o Corinthians recebe o Água Santa na Neoquímica Arena às 19h30. O alvinegro segue em boa fase com 2 vitórias nos 2 jogos disputados. Diferente do Água Santa, que tem um início de Paulistão preocupante. Além das 2 derrotas, a equipe de Diadema sofreu uma goleada de 6-0 para o Mirassol. É provável que o Corinthians poupe alguns de seus principais jogadores. Hugo Souza, que se recupera de uma amigdalite, é dúvida, e Yuri Alberto e Memphis Depay devem iniciar a partida no banco de reservas. Olha aí, além do Paulistão, aí hoje também tem Campeonato Carioca e, por sinal, um jogo que começou agora há pouco. A bola tá rolando, Caio.
Exatamente, Kleber. Maricá e Nova Iguaçu abriram a quarta rodada agora, às 3h45, o jogo está 0-0. E esse jogo está marcando o confronto dos atuais líderes do campeonato. Vamos ver os outros jogos da rodada. Além do confronto entre os líderes, um outro confronto interessante também acontece. Às 19 horas entram em campo os dois últimos colocados, Bangu e Flamengo. O atual campeão carioca somou apenas 1 ponto nos 3 jogos que teve até aqui. E o baixo rendimento da equipe se deve muito porque tem usado um time alternativo nesse início de campeonato, já que o time principal segue nos Estados Unidos em pré-temporada. Fechando a rodada de hoje, o Botafogo recebe o Volta Redonda no Newton Santos para uma partida que acontece às 21h45. Apesar de somar apenas 3 pontos dos 9 disputados, o Botafogo é o único dos 4 times principais do Rio de Janeiro que venceu uma partida do campeonato, mas ainda assim tem mostrado um futebol muito abaixo, principalmente por não contar com a equipe principal que voltou a treinar há poucos dias, após ganharem dias a mais de férias. Então, cara, para a gente fechar aí os estaduais, vamos falar dos outros jogos que também estão marcados aí para essa quarta-feira, Caio, por favor. Vamos lá, Kleber. Bom, no Campeonato Paulista, ainda pela terceira rodada, o Bragantino recebe o Velo Clube no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, às 18h30. Mais tarde, às 20 horas, a Ponte Preta enfrenta a Portuguesa no estádio Moisés Lucarelli, lá em Campinas. No Campeonato Mineiro, o Atlético encara o Cruzeiro às 19 horas no Mané Garrincha, em Brasília. A Raposa ainda está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos e vai a campo com um time misto. O mesmo vale para o Atlético Mineiro, que vai a campo no mesmo horário, contra o Democrata no Mineirão. Já no Campeonato Gaúcho, que começa hoje, às 19 horas, o Guarani de Bagé enfrenta o Internacional em seu estádio Antônio Magalhães Rossell. E às 22 horas, o Grêmio faz sua estreia contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Bom, é isso, Kleber, eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelas informações do esporte, Caio. Até mais. Olha só, a gente vai agora trazer uma notícia alarmante. O Brasil bateu recorde de incêndios em prédios e imóveis em 2024. E o caso mais recente aconteceu em Santa Catarina e nessa semana. Um idoso de 69 anos sofreu queimaduras de 2º grau após a explosão de um botijão de gás. Quem traz as informações agora é a Amanda Silva. Houve um aumento de 10% no número de incêndios estruturais em 2024, na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram registradas 2.453 ocorrências. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Sprinkler Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos voltada ao combate aos incêndios. E as principais causas se dividem em 4 categorias: elétrica, vazamento de gás, inflamáveis e manuseio na cozinha. E o caso mais recente aconteceu na noite de segunda-feira. Um idoso de 69 anos sofreu queimaduras graves após uma explosão causada por um botijão de gás. Isso aconteceu no bairro Brasília, em Criciúma, no sul de Santa Catarina. A vítima havia saído de casa por volta das 18 horas e, ao voltar para casa, ligou o ventilador. E foi nesse momento que a explosão aconteceu. O idoso sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e de 2º grau nos braços. E quando o corpo de bombeiros foi acionado e chegaram ao local, a equipe encontrou o botijão com um tampão improvisado, ou seja, uma gambiarra. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital São José, mas o estado atual de saúde dele não foi informado. E essa situação só mostra o quanto é importante os cuidados ao manusear botijões de gás e a necessidade de verificar a segurança dos equipamentos utilizados em casa. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais.